Bom dia! Como é que vocês estão? Passar uma semana assim, né? Nesse vídeo, vocês me vendo. Infelizmente eu não vou ver vocês, mas eu quero os registros das atividades de vocês feitas, viu? Vamos começar na chamada, né? Evelyn tá aí? Maria Cláudia, Maria Isabela, Maria Camille. Vamos lá? Vamos pegar o livro de vocês na página 29, onde a gente vai estudar sobre coesão, texto coeso. Coesão são o quê? São várias palavras que vão retomar uma ideia de um texto, para não se tornar aquela coisa repetitiva. Ele vai estar falando de alguma coisa com outras palavras e vocês vão entender. No caso de Robinson Crusoe, para não ficar se tornando repetitivo, ele vai falar o náufrago, ele, aí Robinson, para não se tornar, e a gente sempre vai entender nessa questão do texto, essa retomada de quem está a quem está se referindo, né? Então, no caso, essa seria coesão. Mais para frente eu vou dar o que realmente significa, né? Assim, a expressão coesão. Nós vamos resolver a atividade, a página 29 na página 30. É uma atividade de sala. Então, eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer. Em seguida, vocês dão uma pausazinha no vídeo, resolve e manda a atividade para mim, tá bom? Aí depois volta pro vídeo e a gente continua o restante da aula, tá certo? Vamos lá. Leia os trechos a seguir e responda as questões. Todo mundo na página 29. Clássicos são, no meu entendimento, livros que ultrapassam gerações e jamais perdem seu vigor, vitalidade e poder de encantar. Escrita no século XVIII e com inspirações em um episódio real, a história de Robinson Crusoe se encaixa perfeitamente nessa definição. Tá sublinhado aí nessa definição. Então, esse trechozinho que tá sublinhado, não tem nessa definição, é uma retomada de que palavra? Do que ela queria estar falando, né? Qual é a definição, né? Que seria isso aí. Então, vocês vão reescrever essa definição que ele está se referindo. No próximo, o único sobrevivente de um desastre marítimo, Robinson se vê numa ilha deserta, lutando pela sobrevivência. Este é o mote que Daniel Defoe trabalhou com maestria para mostrar a capacidade humana na luta pela vida. Que mote o pronome este retoma? O que seria esse mote? A gente até já conversou na sala sobre o que seria o mote e tal, né? Vamos puxar um pouquinho da memória para vocês poderem lembrar, né? A gente trabalhou semana passada sobre essa questão desse mote, né? Então, este se refere ao quê, né? O que mote o pronome este vai estar se referindo? No próximo, na letra C, no trechinho, eu tenho o isolamento, desenvolve também o lado religioso de Robinson. É na fé que ele encontra consolo e esperança, passando a olhar para cada acontecimento como uma dádiva e não como um castigo. Tá sublinhadozinha a palavra ele. A quem é que esse ele se refere? Essa daí tá muito fácil, né? Só ler o trechozinho que vocês já vão saber qual é essa coesão que tá tendo aí nesses trechos. Na próxima, na página 30, eu tenho, em determinado ponto, ainda nos capítulos iniciais, o náufrago divide seu drama entre mal e bom. Quem é esse náufrago? Vão pensando já. Classificando suas desventuras pelo que elas tiveram de ruim. O que seria se elas, tia Sheila? Mas contrapondo a isso o lado positivo de cada item. Então, nessa letra D, nós temos duas palavras que foram sublinhadas: náufrago e elas. Vocês vão ler as opções e vão marcar quem se refere a essas duas palavras que foram sublinhadas. Então, vão marcar as opções verdadeiras. Náufrago é o próprio Robinson Crusoe? Náufrago é o personagem ainda desconhecido do livro? Elas se referem a experiências vividas pelo personagem na ilha? O pronome elas se refere a outras pessoas que não sobreviveram ao naufrágio? Então, é mais de uma alternativa. Vocês vão ler com bastante atenção e vão assinalar
quais são as opções corretas, tá bom? Bem facinho, só é voltar a ler o trecho novamente, entende a quem se refere o náufrago e a quem se refere o elas e marca as opções. Na próxima nós temos: explorando a ilha, ele vai não só descobrindo o poder de lhe servir como alimento, como vai adquirindo conhecimentos para construir, dentro do possível, um lar. Eu tenho sublinhado o pronome lhe, né? O pronome lhe se refere a que outra palavra anterior, né? Então, eu tive uma retomada eu usei uma retomada, né? Uma coesão. O lhe vai se referir a quem? Nesse mesmo trechozinho aí já tá dizendo a resposta. E por último, nós temos: e assim, de forma minuciosa, Daniel Defoe vai narrando os processos de superação e descobertas do personagem. Quem é esse personagem? Só marcar. Muito fácil essa daí. Só pra gente entender que um texto um texto de coesão, um texto coeso, né? Coesão, vai ser pra gente não tornar repetitivo o que a gente vai estar falando. Ou seja, eu vou retomar sempre ideias, mas como foi utilizado aqui na própria atividade, eu vou utilizar pronomes, eu vou utilizar palavras, eu vou utilizar expressões e sempre retomando a ideia central, a ideia que teve, né? Então, embaixo no trechozinho a gente tem coesão, em um texto coeso, várias palavras são usadas para retomar ideias, palavras ou expressões, como eu acabei de dizer. Por exemplo, na resenha, o nome Robinson Crusoe é retomado por Robson, náufrago, personagem, ele, entre outros. Para compreender o texto, o leitor precisa estar atento a esses elementos que fazem a coesão textual. Essa coesão textual é sempre ligando a quem está se referindo, né? Para sempre estar mudando e vocês estarem entendendo. No caso, se eu digo náufrago, se eu digo ele, vocês vão saber a quem eu estou me referindo, que é a Robinson Crusoe, tá bom? Então, vocês agora vão dar uma pausazinha no vídeo e vão resolver as páginas 29 e a página 30, que é a atividade de sala. Lê com calma, entende, responde as questões, a questão, né? Até a letra F a gente tem. Dá uma pausazinha no vídeo, responde. Daqui a pouco, volta e a gente continua com o outro conteúdo, tá legal? E então, voltamos agora, né? Depois que vocês fizeram a atividade e mandaram as fotos, nós vamos fazer agora, pegar na página 35, o livro, e eu quero que vocês façam a leitura sobre esse artigo de enciclopédia, que é a respeito da obra de Robinson Crusoe. Vai falar do livro e do escritor. Quem foi que escreveu esse livro, aonde ele nasceu, vai dizer como ele escreveu, vida e obra dele, né? Em seguida vai dar um breve resumozinho do livro. Então, depois que vocês lerem, vão dar uma pausazinha agora novamente, vão fazer essa leitura silenciosa para mim não ficar lendo e se tornar aquela coisa cansativa, né? Repetitiva aqui. Então, vocês vão ler a página 35 e vamos passar para a página 36. Dá a pausazinha, leu agora, vamos para a página 36. Na página 36, nós temos a questão 2, que diz assim: qual é a finalidade desse texto? Como vocês já leram, vocês vão saber para que foi que serviu esse texto, né? Ou a finalidade desse texto. Ele defendeu a opinião sobre a obra de Daniel Defoe? Ele descreve o enredo da obra de Robinson Crusoe? Ou ele expõe ao leitor as informações mais importantes sobre a obra? Ele vai descrever todo o enredo, tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, ou ele vai dar só aquelas principais informaçõezinhas, ou ele está defendendo a opinião do escritor, né? Na terceira questão, vocês vão completar o esquema, identificando a ideia central de cada parte do texto. No primeiro parágrafo, já tem feito aí a resposta, né? Ele apresenta de maneira geral a obra de Robinson Crusoe, informando quem é seu autor, Daniel Defoe. No segundo parágrafo, volta lá, dá uma olhadinha, o que é que tá falando no segundo parágrafo? Né? O que é que ele tá expondo? O que é que tá mostrando pra gente esse segundo parágrafo? Do mesmo jeito, terceiro e quarto parágrafos,
e no 5º parágrafo. Então, vocês vão só apresentar um resuminho básico mostrando o que é que está vindo lá em cada parágrafo dessa página 35, tá certo? Na página 37, continua a atividade. Em que ano foi publicado o romance? Tem lá, volta no texto, tudo interpretação de texto. Todas as respostas dessa atividade vai ter no texto. Qual é o país de origem do autor Daniel Defoe? Sobre a escrita do livro, responda as seguintes questões. O que motivou a escrita desse livro? Tem lá também. Na letra B, releia esse trecho. Acredita-se que na sua maior inspiração tenham sido as aventuras de um marinheiro chamado Alexander Selkirk, que havia passado alguns anos sozinhos numa ilha deserta do Oceano Pacífico, ao largo da costa do Chile. É certo que a história foi baseada na vida do náufrago Alexander Selkirk. Justifique sua resposta. Você vai dizer se sim ou se não e vai justificar a sua resposta, tá? Na 7ª, vocês vão reler esse trecho. Aí vão observar as palavras que estão em destaque. Aí essas palavras que estão em destaque, elas estão no passado, no presente ou no futuro? Muito simples. Quando eu digo salva, transforma, consegue, recupera, se casa, forma, é passado, é presente ou é futuro? Muito fácil, né? E na página 38, para a gente poder encerrar, a gente vai fazer a 8ª questão, a letra A e a letra B. Compare a sinopse presente nos 3º e 4º parágrafos. O que é sinopse? O resuminho do que tá vendo. A gente já conversou sobre sinopse também em sala, né? Resenha, sinopse, a gente viu tudo em sala. E os trechos do enredo que aparecem na resenha lida no início do capítulo. Então, na letra A, vocês vão fazer que informações não aparecem na resenha. Lá no início do capítulo, a gente tem uma resenha sobre o livro Robinson Crusoe. E vocês vão ver o que é que não aparece nessa resenha e vão escrever aí quais são as informações. Vão comparar, né, com o 3º e 4º parágrafo da sinopse. E na letra B, vocês vão explicar por que a diferença de informações, né? Então, a gente já viu sobre o que é sinopse, sobre o que é resenha, nós já conhecemos, né? Então, vamos puxar um pouquinho da memória para vocês poderem relembrar, tá certo? E embaixo tem sinopse, é um gênero textual que tem o objetivo de apresentar o resumo de outro texto. Existem sinopses de livros, de filmes, de peças teatrais. A sinopse pode ser um texto autônomo ou um texto que compõe outro, como a sinopse dentro da resenha ou no artigo enciclopédico. Então, a sinopse ela é simplesmente resumindo, é simplesmente um resumo, seja de um livro, de uma peça teatral, de um filme. Então, geralmente, a gente, quando pega um livro que vai ler, vem um resumozinho, a sinopsezinha, a gente lê e vai dizer se a gente acha que aquilo ali vai chamar ou não a nossa atenção. Então, isso ali é a sinopse que tem no livro. A gente já debateu bastante isso em sala, sobre o que é sinopse, sobre o que é resenha, né? Então, eu espero que vocês leiam essa atividade da página 35 à página 38, questão 8, A e B, é uma atividade de casa, tá bom? Então, vocês vão ler com calma, vão resolver com calma e vão me enviar as fotos, tá bom? Vamos fazer de tudo pra gente poder participar. Eu conto muito com a participação de vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que a gente tira pelo WhatsApp, tá certo? E até a próxima aula. Espero que seja breve, que a gente se encontre, né? Mas, por enquanto, um próximo vídeo, né? Tchau, tchau e bom final de semana para vocês. Beijão!